Uma saudação muito especial aos nossos irmãos e irmãs que em suas residências estão em sintonia conosco para celebrarmos a liturgia do 16º domingo do tempo comum. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A palavra nos revela a paciência de Deus para conosco. Jesus garante que o reino está presente entre nós, caminhando para a realização definitiva, independente das condições adversas da história. No tempo da espera, do cultivo e do desenvolvimento até a colheita, somos convidados a prestar atenção ao reino de Deus, que se realiza no silêncio, sem grandes publicidades, só percebido pelos pequenos e pelos que aderem ao projeto de Deus. Esse é o tema que nós vamos refletir na hora da homilia. Façamos o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e pecadoras e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, os anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Intenções para a missa de hoje. Como foram muitos os pedidos, algumas intenções eu deixei para o próximo domingo, dia 26. Pelos falecidos, Leozina Almeida da Silva, 30º dia, a Dona Santa. Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, que faleceu ontem. Benedito Firmiano, faleceu na última quarta-feira. Líbia Garlípia Mistalden, segundo aniversário de morte. Bombardi Rodrigues. Estela Marlena Mistalde Rubega, aniversário de morte. Rosa Maria Ambioguti, aniversário de morte. Augusto e Cristina Wolff. Evaristo e Carmen Berdu. Yolanda Sigristi. Vera Regina Sigristi Romão. Maurício Sigristi Romão. Franz Sigristi. Pio e Cristina Wolff. Adriano Sigristi. Por Luíde, Luiz, Leonice, Raimundo, Nadir, Antônio Carlos, todos Turquete. Por Valte, Léo, Mateus, Valfrido, Maria Luísa, Luiz, Leonice, Pedro, Constantino e Tino, todos Ambil. José Carlos Gaspareto, Luiz e José Miller, Celina, Benedito, Geraldo, Itália, Alzire e Carolina Ferrarese. Armando e Adelaide Angarten, Doroteia, Tadeu e Eduardo Zelante Ambil, Francisco e Josefina Escabora, Terezinha Américo. Falecidos das famílias, Dene Abercali Sieg, Weller, Bueno, Walter Amistalden, Campreguer, Infelde, Bandolim, Rossi, Gonçalves, Tosnick, Vieira da Silva, José Banvarte, Rafael Gândara, Eduardo Mazeto e Euclides Faicari. Por todas as pessoas que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde e bênçãos. Família Fer Rodrigues, Ana Cândida Ambil Banvarte, Nelson Luiz da Silva, o Nelson, Fernando Luiz Bazani, André Peck, por todos os doentes e por todos os que sofrem. Pedindo bênçãos e graças pelas nossas famílias e para todos os profissionais da linha de frente e bastidores no combate ao coronavírus. Por todas as intenções pedidas para esta missa, que não foram lidas, e por todas as intenções que trazemos em nossos corações. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons de vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Vamos ouvir o Senhor o que tem a dizer para nós hoje. Aprender com a paciência de Deus é saber que é preciso ter um coração brando e ser paciente e misericordioso para com as pessoas. Leitura do livro da Sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência, e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance
fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? E o dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, após uma semana de correrias, preocupações, alegrias e tristezas, sorrisos e lágrimas, aqui nos encontramos para celebrarmos a palavra e a Eucaristia, que para nós são alimentos para a nossa vida pessoal, familiar, comunitária, tentando testemunhar aquilo que nós cremos e celebramos todo final de semana em nossa comunidade. Nós poderíamos resumir, correndo o risco de sermos assim muito breves, o pano de fundo da liturgia da palavra desse 16º domingo do tempo comum poderia ser chamado assim: os pensamentos do Senhor não são nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. Porque Deus é paciente, misericordioso, bondoso, rico em misericórdia, como nos recordava já há muito tempo João Paulo II, na sua encíclica Divis in Misericordia, rico em misericórdia. E como nos recordava recentemente o Papa Francisco, Misericórdia Vultus, o rosto da misericórdia de Deus. É claro que durante toda essa história do cristianismo e mesmo do judaísmo, se discutia muito qual é a imagem, qual é a ideia que nós fazemos de Deus. E se nós então entrarmos no campo da filosofia, da sociologia, das culturas hoje, nós vamos encontrar N nomes, N imagens de Deus. Todas essas possíveis colocações são apenas uma sombra daquilo que realmente Deus é. Misericórdia, perdão, reconciliação, paciência. Aquele que não tem pressa é aquele que espera de nós uma resposta positiva a partir da proposta que Ele nos faz. No domingo passado, nosso arcebispo Dom João Inácio refletia conosco sobre algumas parábolas que os textos da liturgia nos apresentavam. Eu lembro a vocês, mais uma vez, que no Primeiro Testamento, chamado Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, há uma série de parábolas. Segundo os entendidos, contam mais de 40 parábolas. O que são parábolas, padre? Nada mais são do que histórias que se contam, que se inventam a partir de uma realidade, para a partir dessa história tirar uma conclusão
para a vida das pessoas. Isso, em poucas palavras, é uma parábola. Pois bem, domingo passado, só recordando, e se vocês se lembram ainda, quais foram as parábolas que foram contadas para nós? Parábola do semeador, lembram? O semeador saiu a semear a sua semente, uma parte dela caiu no caminho. Os pássaros vieram e comeram-nas. Outra parte caiu em terra pedregosa. Ela cresceu, mas como não tinha raiz, também morreu. Outra parte caiu nos espinhos. E junto com os espinhos elas cresceram, mas depois os espinhos sufocaram-nas. E outra parte caiu em terra boa e deu fruto de 100, 60 e 30 por semente. Uma parábola muito rica que foi explicada pelo nosso arcebispo. Eu apenas estou recordando aquilo que nós refletimos domingo passado. Dentro dessa mesma continuidade das leituras de hoje, destes domingos, hoje nós estamos fazendo também várias reflexões sobre mais umas parábolas. A parábola do trigo e a parábola do joio. Eu lembro a vocês uma questão só de informação, para quem não sabe. O trigo e o joio, como sementes, são muito parecidos. Só que depois, quando crescem, começa a aparecer uma diferença muito grande. Por isso, então, nós entendemos que quando os empregados perceberam que o joio estava crescendo com o trigo, eles ficaram admirados. Porque realmente, na própria natureza, é processo assim, o trigo e o joio crescem juntos, mas depois, mais tarde, eles começam a aparecer diferenças, inclusive nas sementes, e alguns dizem, inclusive, que uma semente que tem um veneno do joio. Então, a partir desses acontecimentos, Jesus nos conta uma parábola, Mateus não põe na boca de Jesus essas parábolas, que no mundo de hoje o semeador semeia a boa semente e ao mesmo tempo outros semeadores semeiam o joio. Aquele velho problema do bem e do mal na sociedade que nós vivemos hoje, na história da humanidade e na história do coração de cada um de nós. Nós temos a presença do bem e a presença do mal, simbolizados pelo trigo e simbolizados pelo joio. Quais são esses bens que nós temos, quais são esses maus que nós temos, não é o padre que vai dizer. Cada um de nós sabe como muitas vezes fazemos o bem, portanto plantamos o trigo, ou fazemos o mal, ou então plantamos o joio. Mas ao mesmo tempo, uma outra parábola que vocês já ouviram falar, é a parábola da mulher que pegou 3 porções de farinha. Eu lembro a vocês que 3 porções de farinha, segundo os entendidos, nada mais são do que 40 quilos de farinha. E nessa farinha colocou um pouco de fermento, famoso flasma, para que essa farinha, essa massa crescesse. Aquela velha história, nós que temos um pouco mais de idade, vocês que tinham antigamente, quando não tinha aquela correria nas padarias, o que se fazia em casa? O pão. Fazia-se a massa do pão, depois colocava numa vasilha e colocava um pouco de fermento. E tinha que esperar um pouco para que a massa crescesse. Esse sinal nós conhecemos já por experiência própria, inclusive, né? Embora eu nunca fiz pão, nunca sei, mas sempre comprei pão de padaria, então quando me mando pão feito em casa. Pois bem, então são todas ideias que nós conhecemos para novamente voltar à mesma temática, o bem e o mal. Nos textos de hoje, só para não me alongar muito, na primeira leitura de hoje, nós aparecemos novamente a grande misericórdia de Deus, o nosso Pai. Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é paciência. Por isso que muitas vezes nós insistimos nessa verdade fundamental. Deus tem paciência conosco,
Não é uma paciência assim passiva, mas uma paciência que espera ativamente que a pessoa encontre um caminho novo, se necessário for. Por isso que essa paciência de Deus está presente. E muitas vezes nós criticamos porque Deus é muito paciente. Como Deus também tivesse muitas vezes a atitude que nós fazemos. A partir de um acontecimento que nos desagrada, nós queremos logo fazer uma vingança, uma resposta efetiva. Deus não tem pressa. Por que não tem pressa? Porque Ele espera o tempo da conversão das pessoas. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que nós estamos refletindo sobre essas parábolas e teremos outras mais ainda no correr de nossas celebrações. Por isso, então, que nós colocamos o seguinte para terminar. Cada um de nós temos dentro de cada um de nossos corações um pouco de trigo, um pouco de joio, um pouco de fermento, um pouco de massa. Como nós estamos trabalhando isto, eu não estou querendo entrar num moralismo assim fajuto, mas como é que nós estamos recebendo a palavra do Senhor? Como é que nós estamos celebrando a liturgia da palavra? Por isso que eu sempre insisto em dizer para vocês, é tão importante a liturgia da palavra quanto a Eucaristia, porque ambas são a presença de Jesus Cristo em nosso meio. Então, dessa problemática toda, nós fazemos uma oração que nos desafia. E a oração é a seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade e a paciência necessárias para aceitar as coisas que não podemos modificar. Concedei-nos, Senhor, a coragem para modificar as que podemos. Concedei-nos, Senhor, a sabedoria para distinguir uma das outras. Deu para entender a oração? Pois bem, ajudai-nos a encontrar, a semearmos sementes do reino de Deus em nós e nos corações das pessoas com quem nós vivemos e convivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a nossa profissão de fé daquilo que nós refletimos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E do poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Elevemos nossas súplicas a Deus Pai, rico em misericórdia e paciência, pedindo a força de que precisamos para produzir bons frutos do reino, rezando. Senhor, conservai-nos no vosso reino. Conduzi, Senhor, vossa Igreja, a fim que, por meio dos vossos ministros ordenados e os cristãos leigos, seja autêntica testemunha da presença de vosso reino no mundo. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Sustentai as lideranças das comunidades, a fim de que sejam perseverantes no amor, na paciência e na doação de vossas vidas junto ao vosso povo. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Fortalecei, Senhor, nossas famílias, inspirando-as a ser fermento do amor, da solidariedade e da misericórdia em nossa sociedade.
Nós os pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Ajudai-nos a superar pelo diálogo, pela escuta e pelo encontro sereno e fraterno as tensões causadas por diferenças de opiniões em nossa casa, em nossas comunidades e na sociedade. Nós os pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. No silêncio do nosso coração, cada um de nós que está celebrando a palavra e a Eucaristia, façamos as nossas preces pessoais, parte do coração de cada um de nós. Senhor Deus, ajudai vossa Igreja a viver na fidelidade e na caridade, sempre atenta aos sinais dos tempos e cheia de compreensão e misericórdia para com os mais fracos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, no coração da cruz, o único e perfeito, levastes à plenitude o sacrifício da antiga aliança. Santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons de cada um trouxem vossa honra, possa servir à salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações de modo que os inimigos voltem à amizade. Os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos honrar instrumento de vossa paz. Senhor Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vence os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo é o Senhor.
Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores, Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzis por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquela mesma noite, Jesus tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, esta morte e proclamamos vossa Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixe esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com o vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os povos e instrumento de vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reunindo um mundo novo onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna por Cristo nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Façamos mais uma vez alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes trazemos em nossos corações. Aqueles e aquelas cujos nomes foram citados em nossa celebração, especialmente a Leozina Almeida Silva, 30º dia, Benedito Feminiano, falecido nesta quarta-feira, Dom Henrique Soares da Costa, falecido ontem, Líbia Edgar Lipe Amstal, 2 anos de falecimento. Para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua Páscoa definitiva na eternidade. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preparando-nos para receber o Cristo na Eucaristia, vamos rezar mais uma vez a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Participar da ceia pascal do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
nesse momento de oração pessoal, nós lembramos de uma frase que nós cantávamos, refletindo um pouco a nossa vida, que é um contínuo ir e vir, cheio de trevas, cheio de luz, mas tudo é graça de Deus, porque Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciaste nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de nós. Volva para nós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. No próximo domingo, a missa será às 9 horas. Domingo, dia 26 de julho, às 9 horas. E no dia 2 de agosto, a missa será às 10 horas, presidida pelo nosso arcebispo, João Inácio Miller. Portanto, no dia 2 de agosto, às 10 horas.